Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira, tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Saudações e bem-vindos à Rádio WLC. Eu sou seu apresentador Cris Deluca. E eu sou Will Santos e obrigado por se juntar a nós. Eu estou realmente empolgado com o programa que planejamos para você hoje, querido ouvinte. É sobre uma emoção que todos experimentamos uma vez ou outra, que é o medo ou a incerteza. Na verdade, existem duas maneiras pelas quais as pessoas respondem ao medo. O Will tem novas ideias interessantes sobre o dom do medo ou da incerteza que ele compartilhará conosco hoje. No entanto, antes de entrarmos neste tema, eu gostaria de explicar para uma melhor compreensão daqueles que nos sintonizam pela primeira vez, que vocês nos ouvirão usar alguns termos que talvez sejam um tanto diferentes. Na WLC, nós sempre usamos o nome pessoal do Pai Celestial, que é Yahuwah ou Yah, e o nome do Filho é Yahushua. E o programa de hoje, a dádiva do medo. Na verdade, o nome do Pai é usado nas Escrituras, mas que foi apenas desconsiderado nas traduções modernas e que foi substituído pelos títulos genéricos de Senhor ou Deus. E isso é uma pena, porque o nome de Yahweh contém uma promessa poderosa. E o nome Yahweh vem do verbo do ser ou do existir, que é raiar. Você pode encontrar esse termo ou nome em Gênesis 1. Em nossas Bíblias modernas, ele é traduzido como haja luz e houve luz, mas no hebraico original era simplesmente haja luz e a luz passou a existir. É perfeitamente adequado que uma divindade que foi, que é e que sempre será pudesse ter todas as atribuições das formas verbais do existir. E o que isso nos ensina é que o nome de Yah, quando dito em consonância com o que necessitamos, torna-se uma promessa poderosa que podemos nos apegar e suplicarmos por ela. Se nos encontramos em uma situação de perigo e carecemos de auxílio, devemos invocar o nome do Pai. Busque por proteção e você encontrará. E lembrem-se desse segredo, caros ouvintes. O nome do Pai, mais o que buscamos alcançar, igual a uma preciosa promessa feita a nós, na qual podemos nos apegar por meio da fé. O real significado de invocar o nome do Senhor é por meio do seu nome, que é Yahuwah. E sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o medo ou a incerteza. Geralmente tendemos a ver o medo como algo ruim, mas na verdade isso pode estar associado a uma coisa boa, pois ele nos adverte a sermos, em certas ocasiões, mais cautelosos. Você está certo, Cris. Quando eu estava na faculdade, eu conheci um homem que trabalhava como guarda em uma penitenciária federal. Aparentemente havia um prisioneiro ali que não conseguia sentir nenhum tipo de dor. À primeira vista, você pode pensar, legal, ele nunca iria se machucar. Mas a falta de sentimento, de dor, era realmente muito perigosa. Ele poderia ser esfaqueado por outro prisioneiro ou poderia até sofrer uma lesão com risco de vida. E ele não conheceria o perigo, porque ele não sentiria nenhuma dor. Ele só conseguiria identificar algo que estivesse errado em seu corpo caso ele pudesse realmente identificar algum tipo de ferimento. E esse é o propósito do medo, pois ele nos revela quando estamos em perigo para que possamos fazer algo a respeito. Isso me faz lembrar algo que meu pai me disse depois de eu aprontar uma daquelas coisas que os jovens às vezes aprontam. Um de seus deslizes? Eu diria aventuras. Muito obrigado. E o que ele disse? Ele disse: coragem não é falta de medo. É sensato reconhecer o perigo e depois agir com responsabilidade. O insensato do bairro pode parecer muito corajoso, porque ele é estúpido demais para ter medo do perigo. Essa doeu, hein? Sim, ele tinha um jeito todo especial de proferir suas falas, mas ele teve que, naquele dia, pegar um pouco mais pesado. E esse dia ainda está em sua memória. Seu pai era um homem sábio.
Bem, com base nas histórias que minha mãe conta, eu costumo pensar que sua sabedoria veio de sua experiência de vida, e não como algo natural que ele herdou dos seus pais. Então você poderia dizer que ele aprendeu a ter medo e isso fez com que ele crescesse e se tornasse um homem bastante douto? Sim, creio que seria correto pensar assim. Agora há pouco você estava se referindo ao medo como uma dádiva ou um dom. A dádiva do medo. Eu gostaria de ampliar essa ideia, porque o medo é realmente um dom. Vamos começar lendo Isaías 59. Ok, espere um segundo. Eu chamei de dádiva do medo porque foi você quem disse isso. Mas o que dizer de 2 Timóteo 1, versículo 7? Está aqui, deixe-me ler. Diz, porque Iá não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tudo bem, vamos dar uma olhada no que está escrito neste verso. A palavra que é traduzida para o português como covardia ou medo vem da palavra grega deilia. Citando o dicionário expandido Strong, essa expressão é definida como timidez. A palavra denota covardia, falta de masculinidade e timidez. Então Paulo está certo. Iá não nos deu um espírito de covardia, falta de masculinidade e timidez. Eu estou entendendo que não é essa palavra que você está se referindo, é? Não é. É uma palavra e uma linguagem completamente diferente. O medo sobre o qual falaremos hoje vem da palavra hebraica yarê. Eu tenho aqui comigo o que o dicionário expandido Strong tem a dizer sobre isso. Você poderia, Chris, por favor, ler para nós? É o que está no final da página. Ok, aqui. Yare significa ter medo, temer e incerteza. Basicamente, esse verbo conota a reação psicológica do medo. Yare pode indicar como estando com medo de algo ou de alguém. Este não é um medo comum, mas de reverência, pelo qual um indivíduo reconhece o poder e a posição da autoridade reverenciada. Ele confere o devido respeito. Nesse sentido, a palavra pode implicar submissão a um relacionamento ético adequado com Yah. Yare pode também ser usado perfeitamente sendo objeto direto, significando ter medo. Interessante! Então você pode ver que essa é uma palavra completamente diferente e os sentidos tendem a se perder nas traduções. Agora vamos lá para Isaías 59 e ler os versículos 19 a 21. Dê atenção à palavra medo enquanto você faz a leitura desse texto. Ok, diz: temerão, pois, o nome de Yahweh desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito de Yahweh. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz Yahweh. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz Yahweh. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo o sempre, diz Yahweh. O medo tem 2 propósitos e ambos são para o nosso benefício. O primeiro é revelar o que está no coração e o segundo é produzir e fazer com que a nossa fé se desenvolva. Nós aqui na WLC temos como foco explorarmos sempre que possível sobre o final dos tempos. Nós estamos convictos de que Yahushua voltará em breve e esse assunto nos enche de júbilo e é por isso que focamos tanto nesta mensagem. Ao nos concentrarmos nisso, um tópico que discutimos muito são as profecias, especialmente as de Daniel e de Apocalipse. Agora, quando eu menciono o fim dos tempos, o tempo de angústia e as 7 pragas, que tipo de imagem mental a maioria das pessoas tem? Caos, conflito, revolta política, turbulência, anarquia, fome, pestilência, sofrimento e morte. Um futuro sombrio. E quando você pensa sobre isso, Chris, qual é a sua reação? Ou qual é o seu sentimento? Bem, eu diria medo. Eu reajo como se não quisesse pensar nisso. E procuro fugir desse tipo de realidade. Eu vejo que essa é uma reação normal ao sentirmos medo. Agora, dependendo do que está no coração, a resposta será diferente. Yahweh permite que os perigos nos sobrevenham para que possamos sondar o que está no íntimo de nossos próprios corações. E esse é um ponto importante para considerarmos, pois precisamos saber o que guardamos dentro dele. De que outra forma podemos estar prontos para aquele grande dia, a menos que saibamos o que há de oculto em nosso coração?
É esse o ponto. Vamos dar uma olhada em Joel 3. Joel capítulo 3, versos 11 a 14. O que diz nesta passagem? Ok. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali. Ó Yahua, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam. Porquanto a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia de Yahua está perto, no vale da decisão. E isso se aplica aos nossos dias. Hoje no mundo existem 3 grupos distintos. Um pequeno grupo daqueles que são de Yah, um grupo maior de pessoas que são de Satanás e um grupo bem grande daqueles que ainda não tomaram sua decisão. Eu notei que os 2 primeiros grupos estão ficando maiores, enquanto o terceiro grupo está constantemente diminuindo. Muitos estão fazendo suas escolhas. Eles estão solidificando o que eles acreditam, sendo uns para o lado da verdade e outros para o caminho que poderá levá-los à perdição, caso eles não se arrependam a tempo. É verdade, e podemos ver isso na forma como eles tratam os seus semelhantes. Como também podemos ver como eles respondem à verdade quando essa é apresentada. Em um futuro próximo, depois que todos tomarem sua decisão, a porta da graça se fechará, e aí eles não terão mais nenhuma chance. Após isso, as 7 últimas pragas serão derramadas sobre aqueles que se uniram a Satanás em sua rebelião, e tudo chegará ao seu fim. Mas em nossos dias, nós não vemos muitas pessoas tomando sua decisão ao lado da verdade. E um dos métodos que Yah usa para revelar o que está em nossos corações de uma forma individual é o medo. Mas como? Eu não consigo ver como o medo pode ser usado dessa maneira. É a reação de uma pessoa ao medo que revela o que está em seu coração. Como assim? Eu não entendi o seu ponto. Como alguém reage ao medo revela a si mesmo o que está em seu coração, se é confiança e certeza ou um espírito de covardia. Por exemplo, vamos pegar a semente da serpente. Para um homem que se apega a um pecado acariciado ou para uma mulher que não quer entregar sua vontade a Yahweh, o medo desencadeia uma reação em série. Primeiro você fica em pânico. Essa é a resposta emocional ao medo que nos leva a um nível que nos afeta profundamente. E aí entramos em pânico. E todos nós sabemos, por meio de uma resposta emocional, como por exemplo, o pânico, que já não conseguimos responder por nós mesmos. Nós paramos de pensar e automaticamente partimos para a ação. É exatamente isso que acontece. É por isso que quando estamos neste estágio, o coração revela o que se encontra oculto. No caso de alguém que insiste em continuar em um determinado pecado e não quer abandoná-lo, porque é algo que é nutrido com muito esmero, e se não houver um empurrãozinho para abandonar tal ato, o pânico torna-se uma ferramenta para fazer com que uma decisão seja tomada. E quando nos comprometermos com a verdade, aí então haverá uma entrega completa e o abandono dos nossos princípios. Nós não permaneceremos firmes apenas na palavra de Yah em si, e os 2 são reciprocamente específicos. Eles são, e isso nos leva ao próximo elo nesta reação em cadeia, que é o meio termo, o qual produzirá algum tipo de pecado. Quando nos alinhamos aos nossos princípios, o pecado perde sua efetividade na mente de cada pecador. Eu concordo com você. Nenhum de nós gosta dessa dissonância cognitiva. É essa tensão que sentimos quando nossas crenças ou nossas crenças e desejos se contradizem. Isso nos deixa um tanto incomodados. E o que acontece? As pessoas acabam optando por mudar suas crenças ou comportamentos a fim de reduzir essa tensão. Obviamente, isso é algo que as pessoas que são sinceras a Yah nunca o farão. Não farão. E muitas pessoas agem assim. Esse meio termo nos leva ao pecado. É por isso que Satanás se esforça tanto em fazer que muitos desanimem e desistam. É por isso que ele cria circunstâncias, a perda de um emprego, o medo do escárnio, seja qual for o motivo. Ele desenvolve sua estratégia forçando as almas a ficarem em cima do muro, porque ele sabe que uma vez que elas se encontram acomodadas em suas crenças, fica mais fácil ceder e, consequentemente, pecar. Uma situação mórbida sempre traz consigo o pecado. E então o pecado produz o mal sem culpa. O que acontece é que, como eles relaxaram dentro do que conhecem, eles acabam se acomodando, e a partir daí suas mentes entram em um estado de rejeição.
E parece que é o que exatamente acontece, o que confirma o que Paulo alertou em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Dê-me apenas um segundo para que eu encontre essa passagem. Já encontrei, está aqui. Ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Esse é o pecado imperdoável. É o pecado contra o espírito de Iá. Porque uma vez que endurecemos o nosso coração a tal ponto que não conseguimos mais ouvir a voz do espírito de Iá nos alertando do que é certo e do que não é. E é isso que o medo faz a um coração não santificado. A manifestação dessa incerteza é levar-nos em arrependimento ao Pai. E isso algumas vezes acontece quando estamos enfrentando a ameaça de perder o nosso emprego em virtude de que entendemos que o sábado é o dia de guarda, ou talvez quando enfrentamos a perda de uma grande amizade por causa do que cremos. Se a nossa primeira reação é vacilarmos, ao invés de permanecermos firmes ao lado de Iá, isso tem muito a revelar o que está em nosso coração. Isso revela que nosso trabalho, nossos amigos e nossa reputação são mais importantes do que obedecer a Iá e fazer a sua vontade. Se for esse o caso, esse é um alerta que nos mostra a condição em que nos encontramos. Vamos fazer uma rápida pausa e quando voltarmos eu gostaria de saber como o medo afeta aqueles que são fiéis a Iá. Voltamos em seguida. É ensinado para a maioria dos cristãos de hoje que a lei de Yahua foi pregada na cruz. Por sua vez, isso torna-se uma justificativa para quebrar o quarto mandamento, deixar de observar as celebrações de Yahua, comer carnes impuras, observar feriados pagãos e toda uma série de outras práticas que são condenadas pelas Escrituras. Certamente que algo foi pregado na cruz, mas não foi a lei divina. Todos os governos deste mundo são guiados pela força da lei, em virtude de suas administrações estarem ligadas constitucionalmente a um Estado de direito. Eles devem proceder desta forma, pois, ao contrário, seus limites se tornariam um caos. Por que o governo do céu deveria ser diferente? Para compreender claramente o que foi e o que não foi pregado na cruz, visite nosso site www.wordlesschance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Role para baixo e procure pelo episódio intitulado O que foi realmente pregado na cruz. Aprenda a verdade. Isso pode te surpreender, mas é maravilhoso. E além do mais, essa verdade é coerente com o restante das Escrituras. Mais uma vez, procure pelo episódio intitulado O que foi realmente pregado na cruz. Você também poderá ouvi-lo no YouTube. Para quem acabou de nos sintonizar, hoje estamos falando sobre a dádiva do medo, que é o método pelo qual Yahua usa para revelar o que está em nosso coração. Para aqueles cujo coração não está alinhado ao de Yah, a reação é entrar em pânico e agir de uma forma intransigente quanto às verdades outrora aceitas. Este comportamento de não termos a convicção do que cremos, dos nossos valores e princípios, sempre nos levará a pecar de uma forma mais impulsiva. E quando cedemos a alguns tipos de pecados, esses produzirão o mal em nosso coração, mas não a culpa. O que acabará por se transformar em um pecado imperdoável. Então, se é assim que aqueles que estão perdidos respondem ao medo, o que acontece neste mesmo processo com o povo de Yah? Eles se voltam a ele, mas é claro que eles podem ter medo e até mesmo entrar em pânico. Mas em meio a esse medo e pânico, eles se voltam para Iá para que ele os livre. Você poderia abrir lá no Salmo 56, Chris, e começar a ler no versículo 1. O Salmo 56 nos dá um exemplo perfeito de como os justos respondem ao medo. Ok, tem misericórdia de mim, ó Iá, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que, atrevidamente, me combatem. Esse é o perigo e a situação adversa em que eles se encontram.
Agora leia para nós os próximos 2 versículos e vamos ver qual é a reação instintiva que eles apresentam em face ao medo. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Iá, cuja palavra eu exalto. Neste Iá ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Esta é a resposta de alguém cujo coração está em conexão com o de Iá. Quando estamos com medo e quando parece que nossa vida está se esfacelando em frangalhos e começamos a entrar em pânico, uma boa maneira de transformar esse pânico em confiança e certeza, ao invés de fraquejarmos em nossa fé, é lembrarmos como o Pai no passado tem auxiliado a muitos, assim como Ele tem feito a nós. Eu gosto muito de um hino evangélico que diz: o que ele tem feito a outros, ele fará por ti. E a próxima linha diz: com os braços bem abertos, Ele te perdoará. Não é segredo o que Deus pode fazer. Então sim, ao focar em coisas que Ele nos concedeu no passado por meio de suas misericórdias e a maneira como Ele nos outorgou suas bênçãos, tanto a nós quanto a outros, tudo isso inspirará confiança de que Ele fará o mesmo por você. O que Ele tem feito a outros, Ele fará por ti. Lembro-me de uma vez ter lido uma história que realmente ficou guardada em meu coração. Eram 2 jovens que estavam dirigindo para algum lugar, não lembro para onde, mas eles ficaram presos no trânsito devido a um grande engarrafamento, e realmente o trânsito estava se movendo lentamente. E aí você já sabe o que acontece em uma situação como essas. Eles começaram a se estressar, pois eles não conseguiriam chegar a tempo ao compromisso marcado, e o sangue começou a subir. Eu também já passei por isso, e essa é uma experiência não muito boa. Bem, preso no trânsito e à frente deles havia um caminhão carregado. Parecia que uma família estava se mudando, ou algo parecido, pois estava lotado. À medida que as horas daquela manhã iam se passando, os ocupantes dos carros daquela longa fila ficavam cada vez mais impacientes. E alguns jovens decidiram descer do carro que ocupavam. Eles estavam com calor, entediados e famintos. Não havia nenhum restaurante por perto e eles não esperavam ficar presos na estrada por horas a fio. Em dado momento, um casal saiu do caminhão que estava à frente deles. Um homem começou a remexer na parte de trás do caminhão e pegou um fogão de acampamento. Uma mulher que estava com ele puxou um refrigerador e o abriu. Eles começaram a conversar com aqueles jovens que havia saído de um dos carros e acabaram os convidando para almoçar com eles. Isso foi muito bacana da parte deles. O que ficou notório naquela cena foi o quão feliz o casal parecia em auxiliar aqueles jovens. Enquanto o marido conversava com os rapazes, a esposa providenciava almoço para todos, enquanto cantarolava alegremente. Enquanto eles almoçavam, os jovens descobriram que aquele casal não tinha onde morar. Naquele período, um furacão chamado de Katrina havia acabado de passar há alguns dias antes por Nova Orleans, nos Estados Unidos, e eles haviam perdido tudo. Tudo o que possuíam estava dentro daquele caminhão. Uau, ok. Isso ocorreu no ano de 2004, 2005? Na verdade, foi em 2005 e foi uma tragédia, onde mais de 1.800 pessoas perderam a vida e muitas casas foram destruídas. Este fato ainda é considerado o desastre natural mais devastador em termos financeiros da história dos Estados Unidos. E este casal estava indo para o norte do país a fim de ficar com a filha enquanto tentavam se reestruturar. E aquela senhora estava cantando? Sim, o que ela estava cantarolando se encaixa perfeitamente no que você está dizendo. Ela estava cantarolando o antigo hino gospel. Os seus olhos estão sobre o pardal. O primeiro verso diz: porque eu deveria me sentir desencorajado? Porque as sombras deveriam vir? Porque eu deveria sentir o coração solitário e ansiar pelo céu e por um lar. Quando Jesus é meu conforto? Ó, meu constante amigo, ele é. Seus olhos estão no pardal, e eu sei que ele cuida de mim. Então o coro diz: eu canto, pois sou feliz. Eu canto, pois sou livre. Seus olhos estão no pardal, e eu sei que ele me observa. E essa era a música que ela cantarolava enquanto preparava o almoço à beira da rodovia. Muito impactante. E quando eu li essa história, o que veio em minha mente foi: ela está cantando para que sua fé seja fortalecida, como também para se lembrar de que Iá ainda está no controle de sua vida. Foi uma bela demonstração de fé. Isso é lindo, e acho que você está certo. É exatamente isso que ela estava fazendo. Ela estava fortalecendo sua fé e confiança em Iá, lembrando-se de sua bondade e de sua força onipotente. É isso que os justos fazem quando enfrentam dificuldades avassaladoras e com situações que eles não sabem como resolver. Todos nós precisamos aprender a reagir dessa maneira.
e devemos sair da nossa zona de conforto. As ações são pensadas e, por outro lado, as reações não o são. Elas são apenas respostas instantâneas. É por isso que as respostas instantâneas revelam o que há em nosso coração. Vamos gastar alguns minutos a mais e analisar o que é do nosso conhecimento no tocante ao que enfrentaremos em um futuro bem próximo. Em alguns programas que já transmitimos, nós falamos sobre a existência de duas fases da ira divina. Teremos a primeira, que será um tanto avassaladora, mas que esses juízos ainda estarão como que mesclados com a benevolência divina. E as duas fases da ira divina foram pensadas com o fim de nos despertar de um sono mórbido. É isso mesmo, e para mostrar o que está guardado em nossos corações. E então nós temos a segunda fase, que é a fase da condenação da ira divina, a qual não afetará nenhum adorador de Iá em face das 7 últimas pragas. Vamos dar uma olhada rápida em alguns dos eventos da primeira e da segunda fase da ira divina. Não vamos abordar todas elas, mas eu gostaria de dar uma olhada em apenas algumas. Cris, por favor, leia para nós Apocalipse 8, verso 7. Esta é a primeira trombeta, ou o evento que abre a primeira fase da ira divina. Ok. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. Aqui estamos falando de eventos catastróficos, com 1/3 das árvores destruídas e toda a erva verde. E qual será a consequência direta da ação desse fato? Bom, pela minha visão, o resultado será fome extrema, pois afetará as reservas de alimentos de todo mundo. E mesmo que possamos plantar novamente, do que você se alimenta enquanto a próxima safra está crescendo? As reservas de alimentos do mundo já são um tanto baixas e a resposta é sim. A fome será o resultado direto da ação da primeira trombeta. Agora vamos ver as duas maneiras diferentes pelas quais uma pessoa pode responder a essas advertências. Nós podemos supor que cada uma dessas maneiras tenha um elemento que envolva o pânico ou o medo. A morte por meio da fome é uma maneira sinistra a considerar. Eu posso imaginar que haverá saques e até violência enquanto todos lutam pelas últimas reservas de alimentos. Sim, essa é uma resposta direta ao pânico. Mas e qual é a outra? Para uma pessoa que é temente a Iá, o que é provável que ela faça? Como ela irá responder neste momento? Bem, eu imagino essa situação ao pensar nos tempos bíblicos em que Iá cuidou de pessoas que estavam sem comida e estavam à beira da morte. É verdade. Elias estava junto ao ribeiro de Querite e Iá enviou corvos para alimentá-lo. E então, quando o riacho secou, Iá o enviou a uma viúva pobre e faminta na aldeia de Zarefate, onde outro milagre alimentou o profeta, a viúva e seu filho durante os demais anos sem a presença de chuva. Este foi um outro milagre, e há que ter o cuidado de fazer com que o poço da viúva não secasse, e o supriu com farinha e o óleo suficiente para alimentá-los todos os dias, e os milagres foram se renovando durante todo o período de fome naquele lugar. Essa é uma história que eu gostaria também de lembrar quando enfrentarmos a fome sobre a terra. E o que sucede depois da destruição de toda a erva verde? Leia, por favor, a próxima trombeta. Aqui. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardente em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Isso parece muito com a segunda praga, onde o anjo derrama sua taça no mar e transforma toda a água dos oceanos em sangue e toda a vida marinha morre. Mas, diferentemente das 7 últimas pragas, a primeira fase do julgamento divino ainda está mesclada com misericórdia. Ela foi pensada para fazer com que todos despertem, voltem-se a Iá e sejam salvos. Com a fome que suscitará a primeira trombeta, a segunda afetará o mar, matando uma grande parte da vida marinha que poderia ser usada para matar a fome de milhões de pessoas, assim como causando uma enorme tragédia no transporte marítimo global. E logo em seguida, a terceira trombeta emite seu sonido. Aqui em Apocalipse diz: o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terra parte dos rios. Sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas.
E agora surge o momento em que a água é afetada. E o que acontece quando associamos a fome com a escassez de água potável? As pessoas começam a ficar doentes. Depois dá-se início à escassez e à falta de remédios. E mais pessoas são afetadas pelas doenças, desencadeando a morte de muitos. Tudo bem, doença. Uma pessoa cujo coração está em conformidade com a vontade de Iá firmará sua fé ao lembrar de todos os casos referenciados pelas Escrituras em que muitas pessoas foram curadas. O Novo Testamento relata diversas dessas histórias. Um dos relatos é sobre a cura dos 10 leprosos contada no livro de Lucas, no capítulo 17, onde Yahushua menciona que um dos que foram curados retornou para agradecê-lo. Levanta-se e vai, a tua fé te salvou. Aqui nós podemos ver como essas palavras, reivindicadas pela fé, realmente inspirariam a confiança em alguém que estaria doente em tempos futuros. E esse é exatamente o objetivo das trombetas, que é o de revelar a cada um de nós o que há em nosso coração. Haverá certeza de que Iá trará a cura, assim como ele fez nos tempos antigos? Ou, para que compremos remédios, ele permitirá que comprometamos nossas crenças, consentindo que recebamos a marca da besta? Um certo indivíduo confia em Iá e o outro não. O papel do medo é revelar a nossa condição enquanto ainda temos tempo para nos arrependermos. Vamos ler mais uma vez a passagem de Isaías 59. Isaías 59, apenas o verso 19. Observe o que acontece quando alguém teme o nome de Yahweh. Leia para nós, por favor. Ok. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito de Yahweh. Aqueles que temem a Yahweh no sentido de reverenciá-lo e que reconhecem seu poder e papel e lhe dão devido respeito, por sua vez recebem uma tremenda bênção. E o que o Espírito de Yahweh faz por esses? Pois virá como torrente impetuosa impelida pelo Espírito de Yahweh? Esta é a defesa dos que creem nele. Quando estamos em perigo e em desespero e, apesar disso, escolhemos confiar em Iá com todas as nossas forças, com base nas evidências e no que ele já fez por nós, nossa fé é movida a clamar pelas promessas ora dadas. Isso, por sua vez, coloca em movimento uma cadeia de eventos. Ao clamarmos pelas promessas, o Espírito de Iá ergue sua bandeira contra o inimigo e a nosso favor, e em nossas próprias vidas começamos a ver e experimentar milagres de uma forma pessoal. Esses não são fatos que sucederam com outras pessoas há muito tempo atrás. Essas são as nossas próprias experiências. Experimentar seus próprios milagres é um sentimento como nenhum outro. Você se sente muito grato, e não há como exprimir este sentimento, pois a gratidão que você sente faz com que esse amor cresça. E seu amor, por sua vez, inspira ainda mais a tua fé, e este ciclo não tem fim. É por isso que Iá permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas, e não para que elas sejam destruídas. É a fé e a confiança que elas têm nele e no seu amor por elas. E à medida que sua fé cresce, sua gratidão e amor também crescem na mesma medida, fato este que faz com que sua fé cresça. É o ciclo incrivelmente bonito de uma graça transformadora. Isso é poderoso. Quando você coloca dessa maneira, realmente lança luz sobre o que contém em 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 a 18. Eu já estou aqui com essa passagem aberta. Deixe-me lê-la rapidamente. Diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Iá em Cristo, e Yahushua para convosco. Há outro aspecto muito prático para agradecer em todas as circunstâncias. Quando você é grato, você vê novas possibilidades. Quando você está reclamando e reclamando, isso apenas aumenta seu medo e você perde as muitas oportunidades que o cercam. Isso me faz lembrar de uma história que Corrie ten Boom contava. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela e sua irmã Betsy foram colocadas em um campo de concentração, e a barraca que lhes fora designada alojar-se estava cheia de pulgas. Corrie estava realmente chateada e murmurou. Dessa vez eles foram longe demais. Mas, curiosamente, naquela manhã as irmãs leram essa mesma passagem de 1 Tessalonicenses. Com Corrie tão chateada com as pulgas, Betsy lembrou-lhe que ela deveria agradecer em todas as circunstâncias. E assim elas procederam.
Betsy orou primeiro. Obrigado, Pai, por termos sido colocadas na mesma barraca. E obrigado por ainda termos nossas Bíblias. Obrigado pelas pulgas. Obrigado pelas pulgas? Sim, essa foi a resposta de Corey quando Betsy disse isso. Mas Betsy disse, isso não significa que temos que agradecer somente em boas circunstâncias. O texto diz que devemos dar graças em todas as circunstâncias. E as pulgas, infelizmente, fazem parte deste lugar onde Iá nos trouxe. Uou, para pensar assim, isso requer fé de nossa parte. Mas você sabe de uma coisa? As irmãs decidiram agradecer pelas pulgas. Por meio da fé, essa é a única maneira de agradecer, mesmo quando isso não nos apraz. E você sabe, Will, o que elas descobriram? O que elas descobriram? Elas descobriram que nenhum guarda sequer entrou em sua barraca para inspecioná-las, pois elas eram conhecidas por estarem infestadas de pulgas. E todos os últimos guardas se recusavam a pisar naquele local. Que coisa fantástica! O medo é realmente um presente, caros amigos. Ele revela o que está no coração de cada um de nós. E se o que está no coração é o amor e o temor a Iá, então seu espírito agirá em nosso favor contra os ataques do inimigo. Nós realmente não precisamos ter medo, nós precisamos apenas confiar. Fiquem ligados, caros ouvintes. A seguir, apresentaremos a nossa caixa de mensagens diárias. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Um ensinamento popular no cristianismo é a ideia de que a lei divina foi pregada na cruz com Yahushua. Isso é interpretado como significando que a lei divina não precisa mais ser cumprida. E, sinceramente, algo foi pregado na cruz, mas não foram os 10 mandamentos. A WLC convida você a fazer um estudo minucioso de Colossenses 2. Aprenda a verdade do que foi e do que não foi pregado na cruz, como também o significado dessa teologia para os cristãos hoje. Acesse o www.worldlastchance.com/português e leia O que foi pregado na cruz, um estudo de Colossenses 2. Novamente, o título é O que foi pregado na cruz no www.worldlastchance.com/português. Porque o que você não sabe também pode te afetar. A pergunta da nossa caixa de mensagens diárias vem de Iago Fonseca, da cidade de Colombo, no Brasil. Ele escreve: qual a sua opinião sobre os cristãos que procuram um psiquiatra ou um psicólogo? Isso é bíblico ou mostra falta de fé? Obrigado pela chance de responder a esta pergunta do Iago. Em muitos países há um certo estigma social associado a problemas de saúde mental e realmente não deveria existir. Mas antes de prosseguir, vamos esclarecer a diferença entre um psiquiatra e um psicólogo. Boa ideia, Cris. Você teria uma explicação fácil e rápida para nós? Bem, eu diria que é a diferença entre o biológico ou genético e o comportamental. Os psiquiatras são médicos que estudam medicina e se concentram no tratamento dos distúrbios mentais, emocionais e, às vezes, até comportamentais. E o tratamento geralmente envolve certos medicamentos. Por outro lado, os psicólogos podem ser chamados de doutores, mas eles teriam que cursar um doutorado para serem chamados como tal, mas não são considerados médicos. Eles se concentram nos processos mentais e emocionais que influenciam o comportamento ou as decisões de um indivíduo. Muito bom, Chris. Quando uma pessoa tem um problema de saúde mental, psiquiatras e psicólogos geralmente trabalham juntos. O psiquiatra usa vários medicamentos aplicáveis ao distúrbio e o psicólogo usa em sua prática o aconselhamento e a terapia por meio do diálogo. E o que você acha, Will, dessa ideia entre alguns cristãos de que não existe a doença mental? E de que tudo isso, eu não sei como, seria fruto do pecado que cada um de nós comete? Talvez isso se atribui à falta de fé ou a um problema espiritual? Muitos alegam que tudo o que você precisa fazer é orar e você será curado. E é claro, se você não for curado, a culpa será sua, porque é uma questão de fé. E isso demonstra que você não tem fé. Sim, e essa é a mensagem básica. O que você pensa disso tudo, Will?
Isso é uma simplificação excessiva de uma questão complicada, e não estaremos ajudando ninguém se atribuirmos um fardo de culpa sobre alguém que já está com dificuldade nessa área. Isaías 42 descreve a missão que o Salvador traz consigo como sendo atos de misericórdia. Isaías diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é que a missão de Yahushua era dizer palavras de conforto e erguer os que caíam, e não pisar naqueles que estavam deprimidos ou abatidos. Muito bem colocado. Lembro-me de um professor universitário que dizia que a doença mental não existia na mesma ideia de um resfriado ou uma gripe. No entanto, os distúrbios que chamamos de doenças mentais podem, 9 de 10, ser atribuídos à reação do cérebro ao estresse incessante ou ao que ele chamou de complexidade, quando não houver alívio de uma trégua da depressão ou de um estresse extremo, ou uma combinação desordenada dos dois. Haverá um golpe e uma reação a isso. E é isso que surge como vários distúrbios que chamamos de doenças mentais. Este é certamente um fator. E à medida que nos aproximamos cada vez mais do fim, a vida ficará progressivamente mais complicada. As demandas e pressões da vida moderna são muito piores hoje do que há 200 anos atrás. Nesses casos, um psicólogo pode ajudar alguém a desenvolver mecanismos de enfrentamento saudáveis. Se houver algum nível de abuso na infância, um psicólogo também poderá ajudar uma pessoa a lidar com esses problemas de maneira saudável e terapêutica. E o psiquiatra, se tudo for baseado em estresse ou comportamento? Eu não disse isso. De fato, há uma boa razão para nunca condenarmos alguém que precisa procurar um psiquiatra. E essa é a possibilidade real de que possa haver um desequilíbrio químico em nosso sistema nervoso ou em nosso cérebro. Eu sou a favor dos remédios naturais como sendo a melhor abordagem a ser adotada, mas há certas coisas que precisam de uma intervenção mais intensa. Se seu cérebro tiver um desequilíbrio químico, você provavelmente não conseguirá solucionar o problema acrescentando mais couve ou espinafre à sua dieta. Ou que tal jiló? Ou talvez beterraba. Eu não creio que a beterraba vá ajudar de alguma forma. O Dr. Eric Johnson é um cristão e autor de um livro chamado A Base para o Cuidado da Alma, uma proposta para uma psicologia cristã. Ele tem uma maneira única de encarar esse problema e ele explica que, abre aspas, todo o corpo pode ser afetado devido à queda do homem, fecha aspas. Isso realmente faz sentido, pois nós somos uma raça caída. Já faz milhares de anos desde que a raça humana teve acesso à árvore da vida. E é por isso que eu creio que essa visão é correta, em face dos inúmeros problemas que temos enfrentado e que possa ser em decorrência disso. E o que o Dr. Eric está dizendo é que é o resultado da condição do pecado e não de fatores que envolvem a nossa fé? Bem, eu separei uma citação e eu gostaria que você lesse. É de uma entrevista que ele deu a um programa chamado The Christian Post. Ok. Há razões para acreditar que o cérebro humano também pode ser afetado pela queda humana e que algumas coisas podem dar erradas no nível genético e embriológico durante o desenvolvimento no útero e no resto da vida útil. É por isso que nunca devemos julgar os outros. Todos somos pecadores que precisam de um Salvador. E não há nada de implicitamente pecaminoso em procurar ajuda médica ou a ajuda de um psicólogo. Agora, um cristão pode muito bem se sentir mais confortável ao ter suas sessões com um psicólogo que também é cristão, simplesmente porque nossas visões de mundo são mais semelhantes. Mas mesmo Yahushua reconheceu a necessidade de procurar um médico quando uma pessoa está doente ao dizer: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Um médico temente a Yah pode ser uma verdadeira bênção. Na última gravidez de minha esposa, ela teve alguns problemas, mas fomos abençoados por ter um médico que era um cristão devoto. Lembro-me em particular de uma consulta que tivemos que fazer às pressas em seu consultório médico. Ele entrou e orou conosco, e isso foi algo significativo para nós dois. Com certeza que sim. E lembre-se de que Yahushua é o grande médico. Quando ele andou e curou a muitos, ele estava curando doenças físicas e mentais legítimas. Ele não disse apenas: abandone o seu pecado secreto que você guarda consigo e ore com mais afinco e tudo ficará bem. A doença mental não deve ser vista como uma falha de caráter ou como um colapso da vida espiritual. Nós não somos chamados a julgar dessa maneira. É como se estivéssemos batendo em uma ferida que já está sangrando, não é mesmo?
É verdade, ela não é uma fraqueza no caráter do cristão, mas que provavelmente devido a uma causa clínica que se desenvolveu durante um período. Pode ser algo tão simples de tratar tanto quanto um desequilíbrio químico do cérebro que pode ser encontrada a cura com uma suplementação da química natural do cérebro, como também com o uso de uma medicação apropriada. Isso também poderá ser até devido a uma lesão cerebral. Com certeza pode, ou qualquer das inúmeras outras causas. Nosso papel é orar por nossos irmãos e irmãs em Cristo, procurando animá-los e ajudá-los para que eles se fortaleçam na fé, e não nos constituindo como juízes que estão prontos a condená-los. Esse papel nós podemos deixar para que Yahweh o faça, pois ele é que lê os corações. Ok, temos outra pergunta aqui, e talvez, Will, você possa respondê-la brevemente. É uma pergunta meio que parecida do que estamos tratando até agora. Será que ela entraria no mesmo bojo? É uma pergunta anônima, e eu não sei de onde vem, mas a pessoa escreve: na semana passada, minha filha, que tem 20 anos, me disse que ela é transgênero. Meu coração está despedaçado. E eu tenho lido tudo o que posso para tentar entender o que está acontecendo. Eu procuro me apegar à minha fé em busca de paz, mas parece que a perspectiva cristã sobre o assunto do transgenerismo é ainda mais crítica e sem compaixão do que quaisquer outros assuntos que envolvem essa condição. Você teria algum conselho de como eu, como uma mãe cristã, posso agir nessa situação? O que você faz com um pai ou uma mãe cristã é o que todo cristão deveria fazer. Você deve amar sua filha, aceitá-la dessa forma e deixar o julgamento para que Yah o faça. É só isso? É só isso. Como acabamos de responder a primeira pergunta de hoje, nós já estamos nesta condição de pecado há milhares de anos, desde que a raça humana teve acesso à árvore da vida, e novas deformidades vão ocorrer por meio das concepções. Por exemplo, vamos considerar os bebês nascidos na forma intersexual, o que costumávamos chamar de hermafrodita. Você sabia que se levarmos em conta todas as diferentes formas desta deformidade no nascimento, de 1 em 1.500 ou 1 em 2.000 bebês nascem intersexuais? Eles nascem assim. As estatísticas sugerem que 4% da população do mundo pode ser de alguma forma intersexual. Sim, mas isso é o intersexo. Isso é diferente de alguém decidir que é transgênero. Você tem certeza disso? Em 25 de outubro de 2016 foi publicado no site da Universidade Harvard um artigo que se referia a vários diferentes estudos, os quais pareciam mostrar uma diferença biológica entre pessoas trans e pessoas cuja biologia estava de acordo com a sua identidade de gênero, ou os cisgêneros. 2 estudos diferentes mostraram que as varreduras cerebrais de indivíduos trans eram semelhantes aos indivíduos heterossexuais com sexo os quais se identificavam, mas que não se coadunavam com seus corpos biológicos. O que quero dizer é que estamos vivendo nos últimos dias desta terra. Com todos os aditivos e conservantes presentes nos alimentos, os hormônios adicionais liberados pelos plásticos, etc., leva-nos a crer que não devemos nos surpreender que nossos corpos, criados à imagem de Yah, estejam débeis. Mas isso não significa que uma determinada pessoa esteja perdida, muito menos que Yah não a ama. Ele a ama sim. E é desta forma que devemos proceder também, amá-los e deixar o julgamento por conta de Yah. Este é o princípio de Mateus 22. Respondeu-lhe Yahushua: amarás Yahweh, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Bem, isso era tudo que tínhamos de tempo para hoje. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, envie-nos uma mensagem. Basta acessar www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. É rápido e fácil. Nós amamos receber as suas mensagens. Eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Não é nem um pouco agradável passar por lutas e provações quando elas batem à nossa porta inesperadamente. Mas, geralmente, essas dificuldades, por mais estressantes que elas sejam, são as nossas maiores oportunidades de fortalecer a nossa fé. Foi por meio de uma provação que a família Chu descobriu que há poder no nome divino. Aaron era o filho de 15 anos do casal Chu.
Em um dia de estação primaveril, seus pais permitiram para que ele fosse visitar um amigo, o qual morava não muito distante de sua casa. Ao pilotar sua moto em direção à casa de seu amigo, uma van, que estava à sua frente, ao chegar nas proximidades da entrada de um parque público, deu sinal de seta para virar em uma via movimentada. O problema é que Aaron não percebeu que a van havia parado à sua frente, e ele colidiu com toda a velocidade na traseira daquele veículo. Na batida, ele quebrou suas 2 pernas. Mas o pior de tudo foi que ele também sofreu um traumatismo craniano muito grave. Os transeuntes que passavam próximo ao local chamaram uma ambulância que o levou às pressas para o hospital, onde teve que passar por uma cirurgia de emergência. Quando sua família soube do acidente, eles correram para o hospital, o encontrando na unidade de terapia intensiva e em condições críticas. O neurocirurgião que cuidava do caso informou sem rodeios de que a taxa de sobrevivência do tipo de lesão que Aaron havia sofrido era de apenas 50%. Além disso, mesmo que Aaron sobrevivesse, o trauma que ele havia sofrido na cabeça fora muito sério para que ele pudesse recuperar a sua função cognitiva e que não deixasse sequelas. Os ferimentos foram muito profundos e ele havia perdido muito sangue, permanecendo na UTI inconsciente por 5 longos dias. Mas, como lembrou a Sra. Chu, a oração não é algo que você deve fazer sozinho. A família e amigos próximos se uniram nesse ideal e clamaram pelo nome de Yahuwah, que restaura, para que a vida de Aaron fosse poupada e sua saúde fosse restaurada. Foi um momento de grande estresse. Mas, mesmo pequenos contratempos tornam-se grandes obstáculos quando nosso corpo é acometido de uma grave doença ou ferimento. Foi nesse momento que a Sra. Chu se afastou de todos e procurou por um lugar tranquilo onde ela poderia orar sozinha. Ela pediu ao Pai para que seu filho fosse restaurado, entregando sua vida completamente nas mãos do Pai. Ela já havia dedicado seu filho a ele antes, mas agora ela estava se sujeitando totalmente à vontade de Yah, decidindo aceitar a decisão do pai quanto à vida de seu filho. Aaron passou 1 semana e meia na UTI e 1 mês inteiro no hospital. Foram necessários meses de recuperação e fisioterapia, mas o adolescente se recuperou totalmente. Na consulta médica final, o médico de Aaron disse à mãe: não foi nenhum tipo de remédio que curou seu filho. Ela já sabia disso. Foi o Yahuwah que restaurou completamente a saúde de seu filho. Jeremias 30, versículo 17 diz: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz Yahuwah. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Eu devo confessar que o tema do medo, da forma que abordamos aqui hoje, realmente foi bastante interessante. Eu nunca pensei nisso como uma dádiva, o qual é destinado a revelar o que temos de oculto em nossos corações, e agora eu posso ver como isso é importante. Uma resposta ao medo nos leva a andarmos de mãos dadas com o pecado, e a menos que nos arrependamos, estaremos perdidos para sempre. Uma outra resposta ao medo é o que ele proporciona, que é fazer com que cresça a nossa confiança no Pai e no seu amor, desenvolvendo assim o nosso próprio amor e nossa gratidão, o que torna nossa fé ainda mais sólida. Esse entendimento também explica um versículo de Apocalipse que sempre me incomodou. Apocalipse 22, verso 15. Você poderia lê-lo para nós, Cris? Vamos ler esse verso no seu contexto. Leia os versos 14 e 15. Aqui é apresentada a recompensa que aguarda as diferentes respostas ao medo. Ok. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Aqueles cuja resposta ao medo os levou a buscar a face de Yah e que usou esses momentos como um lembrete de todas as vezes que Yah havia libertado seus filhos no passado, como também aqueles que deixaram esses lembretes inspirarem sua fé, são os mesmos que permanecerão fiéis ao Pai independentemente do custo.
Quando a marca da besta estiver sendo imposta, eles se lembrarão dos 3 valorosos que enfrentaram um rei furioso por se recusarem a adorar sua imagem de ouro. E como os 3 valorosos, a resposta será: se o nosso Eloá, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eu também vejo dessa forma, mas o contrário também é uma possibilidade. Aqueles cuja resposta ao medo sempre foi ficar em cima do muro e ceder às pressões, infelizmente continuarão agindo assim quando a marca da besta estiver alcançando o seu intento, porque decidiram se acovardar. Eles permitiram que o medo os dominasse e deixaram de confiar em Yah. Eles deixaram ser levados pelo pai da mentira e acabaram se perdendo. Sim, esse tipo de medo é uma conjugação da mesma palavra grega de que falamos anteriormente e que denota covardia. E você se recorda, Cris, o que diz 2 Timóteo 1,7? Porque Yah não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que diferença fantástica ao compararmos com aqueles que permitiram que o medo os conduzissem a Yah. E assim, quando esses, em sua própria vida, alcançam sua liberdade em Yah, a gratidão em seus corações transborda, o amor irradia e sua fé é fortalecida. E o medo já não faz mais parte de suas realidades. Quando lhes for dito que suas vidas serão ceifadas caso eles se recusem a aceitar a marca da besta, eles terão a mesma certeza demonstrada por Paulo quando ele disse: porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa é a certeza que todos os remidos terão. Eles confiarão em Yah porque o amam. E eles o amam porque o conhecem. Eu gostaria de concluir o programa de hoje com um último verso. Ele é encontrado em 1 João capítulo 4, versículos 17 a 19. Eu já encontrei. Diz: nisto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança. Pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Eu só gostaria de fazer um apelo a todos que estão nos ouvindo. O nosso tempo aqui neste mundo está chegando ao seu fim. Mas para conhecermos o Pai individualmente, nunca será tarde demais. Crie o hábito, querido ouvinte, de gastar tempo com Ele todas as manhãs e medite em suas promessas ao longo do dia, procurando conhecê-lo e amá-lo mais e mais. Se assim procedermos, amados, seremos revestidos de uma confiança tal que estaremos aptos para enfrentarmos os dias que nos aguardam, porque a nossa confiança não estará em nós mesmos, e sim nele, o qual nos ama incondicionalmente. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na Rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da Rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.